Muito bem, queridos irmãos, graças a Deus por tudo que já ouvimos nesta noite, cânticos que entoamos ao Senhor, palavra de Deus que temos lido e tudo mais que já temos expressado do nosso amor, da nossa adoração, daquilo que viemos aqui ofertar ao Senhor. O tema que vamos tratar nesta noite fala sobre a existência de Deus. E nós lemos o texto de Romanos, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo trata sobre essa questão de percebermos a revelação de Deus e de observarmos o que Deus tem mostrado para nós, a fim de que possamos claramente ver quem é Deus e como Ele se apresenta para nós. A Bíblia, ela não ocupa-se ou não preocupa-se com a ideia de provar a existência de Deus, porque a Bíblia foi produzida pelo próprio Deus. Aleluia. Da mesma forma que um carro não se preocupa de dizer que existe fábrica de carro, ou um quadro não está preocupado de afirmar a existência do pintor, a Bíblia não preocupa-se com provar a existência de Deus, porque sendo ela produto da mente do próprio Deus, então já está mais do que provado que o produto só existe quando existe o autor. Logo, nós não vamos encontrar na Bíblia essa preocupação, mas vamos encontrar sim na Bíblia muitas ocasiões em que é apresentada a dificuldade daqueles que não conseguem perceber que existe um Deus, daqueles que não conseguem ver que Deus existe, apesar de tantas e tão abundantes provas da sua existência. E nós podemos perceber em muitas razões essas questões. Ao longo da história, vários argumentos foram apresentados para nós entendermos, usando o raciocínio lógico, que existe um ser que é maior do que nós, que é autor de todas as coisas e que nele nós temos o nosso referencial. A primeira coisa que nós precisamos observar e entender a respeito de Deus, e o apóstolo Paulo aqui, quando fala sobre Deus, ele diz que aqueles que não conhecem a Deus, eles mudaram a justiça de Deus em impiedade e injustiça dos homens que promoveram esta mudança. Paulo estava dizendo que existe um Deus que é justo e que os homens mudaram a justiça de Deus em injustiça. Ora, se nós entendemos que existe um Deus que é justo e que existe justiça, logo nós entendemos que existe então um ser moral, que nele está baseada toda a moralidade. O primeiro argumento sobre a existência de Deus, o argumento moral, diz exatamente que tudo que há daquilo que é valores morais, que são valores morais objetivos, está baseado em um padrão. Se não existem valores morais objetivos, então quaisquer direitos estão completamente perdidos e não vale a pena reivindicar coisa nenhuma. Alguém que diz, não existe nenhuma moralidade, é só você cortar o salário dele. Porque quando chegar no final do mês que ele disser, cadê o meu salário? Você diz, não tem. Não, mas eu tenho um direito, é justo, eu trabalhei. Então é porque existem valores morais objetivos que devem ser observados. Porque se nada na vida tiver um padrão do que é certo e do que é errado, nós não temos referência para nada. Se tudo na vida for apenas uma questão relativa e for apenas uma questão de gosto, então ninguém deveria prender um estuprador, porque ele só faz aquilo porque gosta. Se ele gosta, deve ser bom para ele.
Se é bom para ele, então deve ser certo. Não é a ética relativa que alguém tenta apresentar? E aí, então, que diferença tem entre Hitler e Madre Teresa de Calcutá? Qual é a diferença entre Jesus e Napoleão Bonaparte ou qualquer outro tirano que tenha cometido crimes em qualquer lugar? Se não existir um padrão de valores morais, então a coisa está difícil. O grande romancista russo Fyodor Dostoiévski escreveu numa das suas obras, Irmãos Karamazov, ele diz que um dos personagens diz assim: se Deus não existe, então tudo é permitido. E a ideia é exatamente que se não há um padrão, então nada tem referência para se comparar. E quando nós paramos para pensar, nós descobrimos que não, nem tudo é permitido. Em nenhuma cultura, em nenhum momento, em nenhum país se aceita a agressão a uma pessoa inválida, se aceita o abuso infantil, se aceita o estupro como sendo uma coisa normal e tantas outras questões éticas que nós poderíamos levantar para dizer que nenhuma sociedade acredita que isso é normal, acredita que isso é algo que possa ser aceito. Então, se nem tudo é permitido em nenhum lugar, é porque existe um padrão moral que precisa ser observado. E esse padrão não pode estar em nós, porque se o padrão for o homem, então o homem pode mudar o padrão a qualquer momento. Na verdade, tem que existir um padrão para nós tudo compararmos com esse padrão. Aquilo que for adequado ao padrão, nós chamamos de certo. E o que não é adequado, nós chamamos de errado. É exatamente aí que a Bíblia vai dizer que mesmo aquele homem que não teve conhecimento do Evangelho de Cristo, mesmo o índio ou o aborígene que não teve uma formação cultural como a nossa, mas ainda assim lá na sua cultura ele tem valores morais, objetivos, que dizem o que é certo e o que é errado. E o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso aos Romanos capítulo 2, a partir do versículo 14, ele diz: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Paulo estava dizendo, mesmo aquele homem que não tem lei, que não conhece a Cristo, que não conhece o que é o ensino de Deus, mas na sua mente, no seu coração, na sua consciência, ele tem um padrão do que é certo e do que é errado. Isso nós chamamos de lei moral. E se existe uma lei moral, existe alguém que elaborou essa lei e que é o padrão para essa lei. Quando nós conhecemos a Deus, aí de repente descobrimos qual é o padrão moral que foi estabelecido, porque Jesus vem nos apresentar isto para dizer, João capítulo 17, versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Existe um padrão que nós precisamos observar. Os que conhecem a Deus, conhecem e sabem pelas Escrituras que tudo que é certo é o que Ele nos ensinou. E mesmo os que não conhecem a Deus, têm na sua consciência valores morais que são referencial para a sociedade entender o que é certo e o que é errado. Se Deus não existe, dizia Dostoiévski, ou o seu personagem, tudo é permitido. Mas se nem tudo é permitido e todos os homens entendem que há coisas que nós não aceitamos que sejam feitas, então é porque existe um padrão moral e Deus é o grande autor desta lei moral que nós observamos. Mas o apóstolo Paulo não fica só nisso. Ele diz também que
não só a justiça de Deus foi mudada, mas as coisas invisíveis, desde a criação, tanto o poder de Deus como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O apóstolo Paulo está dizendo assim: ninguém tem desculpa para não entender ou não perceber que existe um Deus, porque as obras dele estão aí, de maneira que, observando as suas obras, as pessoas claramente deveriam perceber isso. Veja, eu nunca entrei numa fábrica de carros. Alguém aqui já entrou numa fábrica de carros? Eu acho que fábrica de carros não existe. Eu não conheço. Nunca estive em uma. Mas eu tenho certeza mesmo que existe fábrica de carros. Por quê? Porque existem carros. Eu tenho um carro. Vocês têm carros, nós andamos em carros. Nunca fui numa fábrica. Não sei como é a fábrica. Eu nunca estive lá. Mas eu sei que ela existe. Porque os carros estão aí. Alguém que não tem relacionamento com Deus pode dizer: eu não sei se Deus existe. Eu nunca vi Deus. Eu nunca toquei em Deus. Eu nunca experimentei Deus. Mas você não pode dizer que Ele não existe, porque o que Ele fez está aí. Você é que não conhece a fábrica, mas o produto da fábrica aí está. Mas aí nós começamos a observar a natureza e começamos a perceber que tudo que há na natureza foi feito com inteligência. As coisas não foram feitas aleatoriamente, não. Tudo existe com um alto grau de inteligência e perfeição. Percebemos que as coisas elas se adequam perfeitamente. O ar que respiramos, todas as coisas que existem são feitas para um mundo extremamente complexo, mas que é extremamente adequado à vida que nós precisamos. Quanto mais você estuda a ciência, mais você percebe a maravilha disso. Os que estudam a nutrição e começam a ver os alimentos, como funciona toda a absorção e funcionamento disso, os que olham o céu e percebem como funciona todo o movimento das estrelas e tudo. Quando nós olhamos para essas coisas, nós percebemos que essas coisas foram feitas dentro de um padrão que é extremamente inteligente. Mas aí a pergunta é: de que o mundo é feito? Madeira, água, pedra, materiais os mais diversos. E eu pergunto, esses materiais dos quais o mundo foi feito, são inteligentes, sim ou não? A pedra é inteligente, ela possui inteligência em si mesma, madeira possui inteligência, a água possui inteligência. Então veja, nós temos aqui uma dificuldade. Os materiais dos quais o mundo foi feito não são inteligentes, mas eles estão agrupados, ordenados de forma inteligente e perfeita. Se eles não têm inteligência para saber cada um como chegar no seu devido lugar e se organizar, então como eles chegaram a esse lugar se os materiais não são inteligentes? Aí nós temos que entender que deve haver, eu estou dizendo na perspectiva do que não conhece a Deus, ele deveria observar a natureza e entender, deve haver um ser inteligente por trás destas coisas, visto que tudo que foi feito de forma inteligente. Os filósofos chamam de o argumento teleológico, a ideia de que existe um ser inteligente que organizou todas as coisas de maneira inteligente e tudo funciona e se encaixa porque há um ser inteligente produzindo todas essas coisas. Porque se tudo foi feito dos materiais e os materiais não têm inteligência em si mesmo, tem que existir alguém. Aí o cientista diz, não, mas foi o acaso.
mas achar que o acaso era capaz de fazer todas as coisas se encaixarem de forma perfeita. É a mesma coisa que você pode pensar que um furacão pode passar por um ferro velho e montar um Boeing 767. Ou você desmanchar a sua máquina calculadora e uma de datilografia e botar tudo dentro da máquina de lavar e misturar até virar um computador. É impossível essas coisas acontecer, porque percebemos claramente que tudo foi feito com muita inteligência. E tudo que é inteligente tem essa característica. Existe alguém inteligente por trás disso. Conta a história que Galileu Galilei tinha feito uma montagem, uma maquete de uma réplica do sistema solar. E ele fez tudo muito bonitinho, muito organizado, de maneira que alguém mexia em uma manivela e os planetas, eles giravam em torno de sua órbita e o movimento acontecia ali. E aquilo estava lá no seu local de trabalho, no seu laboratório, e alguém chegou e olhou, achou interessante e movimentou, e aquilo viu o funcionamento, ele ficou maravilhado, que coisa legal, que coisa interessante. E conta-se que esse amigo se dizia ateu. E quando Galileu chegou, ele perguntou: quem fez isso aqui? Ele disse: ninguém. Não, eu estou perguntando quem fabricou esse negócio aqui. Ninguém. A madeira se juntou com o arame e os pregos, e eles foram se organizando, e aí deu nisso aí. Não, aí você está querendo brincar comigo, porque é impossível que madeira e prego e arame tenham se juntado para formar isso aqui. Interessante, essa réplica tão simples, uma coisa que apenas demonstra o movimento dos planetas, você não acredita que possa ter surgido por si próprio sem que alguém inteligente tivesse feito. Mas o original, todos os planetas, com toda a sua complexidade, você imagina que surgiu por si próprio e que não teve uma mente inteligente por trás disso para fazer. É impossível se pensar disso aí. E quando a Bíblia fala sobre essas questões, quando diz que Abraão saiu da sua terra, largou a sua família, a sua parentela, e foi para uma terra que ele não conhecia, lá em Hebreus capítulo 11, eu acho tão interessante que o escritor aos Hebreus faz um trocadilho com essa ideia, porque ele diz assim: Abraão saiu da sua terra, ele morava numa casa de alvenaria, porque os habitantes de Ur, dos caldeus, já tinham construções de alvenaria, e ele disse, ele saiu, largou tudo para ir para uma terra e morar em tendas o resto da vida. Ele estava dizendo, ele trocou uma coisa que era mais sólida por uma pior. A casa de alvenaria que ele tinha na Caldeia, ele trocou por viver em tendas o resto da sua vida. Mas aí no versículo 10 ele diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Você entende o que ele está propondo? Ele disse, ele largou uma casa de alvenaria para morar em tendas, para um dia ir morar numa outra casa que tem fundamentos, que tem alicerces, que foi feito por Deus, que é o arquiteto e edificador destas coisas. Quando ele diz que Deus é o arquiteto, ele está dizendo o quê? Houve um projeto inteligente que foi elaborado para que todas essas coisas viessem à existência, e alguém que teve não só a inteligência e a capacidade de projetar, mas também que teve a capacidade e a inteligência de executar o projeto que havia sido elaborado por ele mesmo. Então, Deus é esse autor. Quando nós olhamos para essas coisas, que Paulo disse, claramente se entendem o poder de Deus, e até os seus atributos podem ser vistos através das coisas criadas. E no Salmo 8, o salmista nos leva a contemplar as coisas de Deus. Ele nos leva a contemplar a maravilha da criação, e ele
nos convida a um exercício de admirarmos essas coisas. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Ele pergunta: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Ele estava dizendo: quando você olha a obra de Deus, você percebe que Deus é tão grande, é uma maravilha tão extraordinária, que você se lembra logo em seguida da sua pequenez e da nossa ínfima participação em todas essas coisas maravilhosas. Porque quando percebemos que essas coisas existem, percebemos que há alguém que fez com que elas viessem à existência. E aí vem a outra questão, é que antes de Deus fazer as coisas, a Bíblia diz que tudo ele fez do nada. E o que é o nada? O nada é a total inexistência de qualquer coisa. Acho que era Sócrates que dizia que é aquilo com que as pedras sonham. Nada. A total inexistência de alguma coisa. E aí a grande pergunta é: como é que o nada gerou alguma coisa? É uma barreira intransponível. Como o nada gerou alguma coisa? Isso diz que para que tudo viesse a existir, alguém precisou estar lá para criar essas coisas. Alguém precisou dar origem a tudo isso. Aí diz: não, há 18 ou 15 bilhões de anos atrás, uma máxima concentração de energia, uma mínima quantidade de massa, e provocou uma explosão e espalhou-se, e então o universo existiu. Ok, vamos acreditar que isso fosse verdadeiro, mas a pergunta é: já existia, aquilo não é o nada, aquilo é uma máxima quantidade de energia numa mínima quantidade de matéria. Já existia matéria, já existia energia, já existia espaço, já existia tempo. E quem criou matéria, espaço e tempo? Antes disso, quem fez essas coisas? Imaginemos até que o universo tenha sido criado realmente por esse processo. Mas quem criou o universo por esse processo? Quem fez com que a primeira coisa viesse à existência? Aí é que nós começamos a perceber essas coisas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: pela fé entendemos que os mundos, quando ele diz os mundos, ele está dizendo todo o cosmos, tudo que há. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que o escritor aos Hebreus estava dizendo? Deus não precisou de pedra para fazer pedra, de madeira para fazer madeira, de ar para fazer ar. Ele não precisou de nada para fazer coisa nenhuma, porque do nada ele trouxe à existência todas as coisas simplesmente pelo poder da sua palavra. Ele diz: e tudo veio a existir pelo poder da sua palavra, de maneira que os mundos foram feitos daquilo que não é aparente, ou seja, não existia coisa nenhuma e do nada ele trouxe à existência todas essas coisas, de forma que nós entendemos que as coisas foram feitas por alguém que tinha a capacidade de estar lá para criar todas essas coisas. Quem era este ser? Bom, algumas características nós precisamos observar. Primeiro, ele tinha que ser um ser autoexistente. Por quê? Teria que ser incriado, já que todas as coisas foram criadas. Se você voltar, sabe aquela ideia de uma fila de dominós que você põe um atrás do outro e bate no primeiro e até o último cair? Se você voltar numa regressão de causas sucessivas, um dia vai ter que chegar em alguma coisa que já existia antes de tudo existir, porque
é impossível que uma regressão infinita de causas. Então, quem foi para esse ser que criou todas as coisas? Primeiro, ele precisava ser atemporal, porque ele precisava já existir. Ele precisava ser autoexistente, porque já estava lá. E ele precisava ser imaterial e não espacial, porque foi ele quem criou o tempo, o espaço e a matéria. Deveria existir um ser autoexistente, imaterial, não temporal e não espacial, que estivesse no nada antes que todas as coisas existissem. Esse ser precisava ser extremamente inteligente, porque fazer tudo o que existe de uma maneira tão extraordinária, e muitas coisas, queridos, que nós observamos, em todo lugar que vemos, elas não poderiam ter sido fabricadas apenas numa tentativa, num método de tentativa e erro, porque ou dariam muito errado ou para poder dar certo. Se você pega, por exemplo, o olho humano, ele é tão perfeito em todo o seu funcionamento, em todas as partículas, que se você tirar uma peça, ele para de funcionar. Qualquer peça que você tirar. Então, não dá para pensar em alguma coisa assim, que tenha sido feita por etapas e aperfeiçoada. Ela foi feita do jeito que é, e o primeiro que surgiu já foi do jeito que é, porque senão não funcionava. Então, este ser precisava ser extremamente inteligente para saber planejar todas as coisas que funcionassem perfeitamente. A formação das matérias, os gases, os componentes de tudo isso, do universo inteiro, precisavam funcionar perfeitamente. Quando você olha a natureza, os animais, você olha, por exemplo, o camelo, foi feito para viver no deserto. As patas dele têm um conjunto de, como se fossem umas molas, que quando ele pisa na areia, ela abre as unhas, para dar estabilidade a ele na areia. É um dos poucos animais no mundo que tem controle sobre a musculatura do seu nariz. O homem do deserto que anda com um cavalo, quando há uma tempestade de areia, ele precisa cobrir a si mesmo e o cavalo, a cabeça do cavalo, com um pano, para a areia não entrar nas narinas e invadir o pulmão do cavalo, porque o cavalo não tem controle sobre isso. Mas o camelo tem, ele consegue controlar a musculatura do seu nariz e ele fecha o nariz quando ele quer. Exatamente para que a areia não entre. Ele tem uma bolsa que anda com muitos litros de água e a gordura que ele acumula forma aquela corcova que ele tem nas costas. Ele pode andar por muito tempo no deserto, porque ele não afunda na areia, suas patas são adequadas, a tempestade de areia não o sufoca porque ele fecha o nariz, ele tem água para sobreviver e o corpo vai consumindo a gordura que ele pôs na corcova. Muitos dias depois ele chega em algum lugar, a corcova está deitada sobre as costas, ele parece um cavalo, porque desapareceu a corcova porque ele consumiu tudo aquilo. Aí ele bebe 60 litros de água de uma vez, come, 3, 4 dias a corcova levantou-se de novo porque produziu toda a gordura que precisava. Quem fez um bicho desse jeito, pelo amor de Deus? O crocodilo tem a capacidade de controlar a abertura das válvulas do seu coração. Quando ele está fora da água, ele respira pelo nariz. E aí então é preciso haver a troca, o sangue no coração para fazer a troca gasosa. Mas quando ele mergulha lá no fundo do mar, ele não respira mais pelo nariz. Já que ele não respira pelo nariz, não precisa ir sangue para o pulmão, porque não vai haver a troca. Então ele fecha a válvula do coração. Já pensou, a girafa tem um pescoço enorme e ela não tem a rótula do joelho. Para beber água, ela abre a perna e o pescoço vai lá. O coração dela está muito longe do cérebro. Se não tivesse alguma coisa que ajudasse, o bombear sangue para chegar no cérebro seria uma coisa complicada. Mas se não tivesse nada que controlasse esse fluxo, quando ela baixasse a cabeça para tomar água, o sangue invadia o cérebro e ela desmaiava.
ou o contrário, quando ela levantasse a cabeça, faltava oxigênio no cérebro e ela caía de novo. Mas existe um funcionamento adequado a isso. O próprio pescoço da girafa tem a sua maneira de controlar essas coisas para nem ir de mais, nem ir de menos. Quem pensou nisso, pelo amor de Deus? Sabe, Deus fez sobrancelhas para você. Quando você está trabalhando no calor, no suor, e sua a testa, tudo que sai do organismo tem sal, né? Porque é uma forma de eliminar, inclusive, então é salgado o seu suor. E se você estivesse trabalhando e aquilo ali pingasse direto no olho, incomodava o tempo todo e você não tinha condição de continuar trabalhando. Aí Deus fez sobrancelhas, o suor escorre, quando chega aqui, aí... Se fosse você, você teria pensado nesse detalhe? E são milhões de detalhes na natureza toda. Tudo. Tem funcionamento definido. O ser que fez isso era extremamente inteligente para pensar em todas essas coisas, em todos os detalhes de tudo que há, de tudo que existe no universo inteiro. Agora, ele também precisava ser um ser pessoal, porque ele transformou o nada em tempo, matéria e espaço, e fez isso de uma forma inteligente. Isso quer dizer o quê? Que era um ser que tinha capacidade de tomar decisões, de decidir as coisas. Então, ele tem memória, ele tem inteligência, ele tem volição, então é uma pessoa. É um ser pessoal. Não podia ser uma coisa, uma força do universo. Não. Tinha que ser um ser pessoal. Ele tem a capacidade de pensar, de raciocinar e de tomar decisões acerca dessas coisas. Quem é o ser autoexistente, atemporal, imaterial, extremamente inteligente e pessoal, que teve a capacidade de dar origem a todas essas coisas que existem? Eu conheço como Deus. Quando a Bíblia fala sobre essas coisas, o apóstolo Paulo falando no Areópago, Atos capítulo 17, e falando para todos aqueles filósofos gregos e gente de alto conhecimento sobre todas as coisas, porque a Bíblia diz que as pessoas de Atenas não se ocupavam em outra coisa senão saber, conhecer e ouvir das novidades que havia pelo mundo. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, capítulo 17 do livro de Atos, ele diz a partir do versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de algumas coisas, porque Ele mesmo é o que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo está dizendo, este ser que não precisa de nada, porque não é criado, é incriado, mas criou todas as coisas, é ingovernado, mas governa todas as coisas. Ele é o ser autoexistente por si só e deu origem a todas as coisas, porque não precisava de nada, mas todas as coisas precisavam dele, porque vieram a existir por causa dele. Este ser é o que nós chamamos de Deus. Agora, ele é um Deus que não só pode ser visto através da natureza. A natureza demonstra Deus. Paulo disse, claramente se vê e se entende. Mas ele foi além disso. Só ver a natureza já deveria ser suficiente para nós vermos, conhecermos e entendermos a Deus. Mas Deus não queria só isso. Deus queria que nós tivéssemos um relacionamento pessoal com Ele. Visto que Ele era um Deus pessoal, um ser pessoal, que tem relacionamentos, Ele também queria que nós o conhecêssemos a ponto de construirmos um relacionamento com Ele. Ele revelou-se através
da natureza. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele diz: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Ele está dizendo, tudo que foi feito fala sobre Deus, apresenta Deus, demonstra Deus. Mas não ficou só aí a revelação de Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos mostrar Ele mesmo, para que nós pudéssemos conhecê-lo. E o escritor aos Hebreus diz assim, no capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ele está dizendo, o Filho é a revelação do Pai. Quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, ele disse, Filipe, eu há tanto tempo estou convosco, ainda você precisa alguém lhe apresentar alguma coisa? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Filho veio para revelar o Pai, para dar-nos a conhecer quem era Deus e o que Deus estava disposto a fazer por nós. Ele enviou o seu Filho para nós o conhecermos. E mais ainda, Deus não ficou só nesse nível, porque Deus não queria apenas apresentar para você saber quem Ele era. Deus queria que nós conhecêssemos a Deus e tivéssemos também um relacionamento com Ele. Porque é muito importante nós estudarmos sobre Deus. É muito importante descobrirmos quem é Deus. Amanhã vamos falar sobre os atributos de Deus. E essas são coisas muito necessárias e importantes para a nossa fé, como já foi dito aqui nesta noite. Mas essas coisas só existem, queridos, com uma única finalidade. É para que você, conhecendo-o, possa construir um relacionamento com Ele. Não adianta de coisa nenhuma você saber tudo sobre Trindade e não ter um relacionamento com a Trindade. Não serve para nada você saber quem é Deus e não ter um relacionamento com Ele, porque a única razão de Deus ter se revelado é para construir um relacionamento conosco. Essa é a razão da existência. Eu sou apaixonado pela Bíblia Sagrada e amo a palavra de Deus, porque ela apresenta-nos uma coisa completamente diferente no que diz respeito a toda a questão de saber e de ensinar. Porque quando você ensina alguém matemática, a finalidade é a pessoa conhecer matemática, cálculos, fórmulas e todas as coisas que estão aí associadas. Quando alguém estuda geografia, é para conhecer geografia e saber todas as questões de relevo, clima e todas as outras questões associadas. Mas quando você estuda Bíblia, a finalidade não é saber Bíblia. Quando você estuda Bíblia, a finalidade é conhecer o Deus da Bíblia e desenvolver um relacionamento com Ele. A Bíblia nada mais é do que a revelação de um Deus que quer ter relacionamento conosco, que quer ter uma relação estreita conosco. Ele deu-se a conhecer através da natureza, Ele revelou-se através dos seus profetas e daqueles a quem mandou uma mensagem, Ele revelou-se através do Filho, que é a imagem expressa do Pai, para que nós pudéssemos conhecer completamente o Pai, mas mais do que isso, Ele quer ter um relacionamento conosco. E Jesus Cristo disse assim, João capítulo 14, versículo 23, Ele disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Ele não quer só que você conheça quem é Deus. Ele não quer só que você saiba que existe um Deus, mas Ele quer ter um relacionamento e morar em você, para ter essa relação completa. Mas aí, queridos, a grande questão é que o apóstolo Paulo diz nesse texto que as pessoas perderam-se nisso. Elas perderam porque perderam o foco. Conheceram a Deus, mas não deram glórias a Deus, não glorificaram a Deus. Eles desvaneceram o seu coração e se obscureceu. Então, Paulo está dizendo que aquele que percebe que Deus está sendo apresentado,
na natureza, no Filho, na palavra, e ainda assim não acredita que Deus existe, é alguém que na verdade tem limitações, é alguém que não consegue perceber aquilo que está ao seu redor. O Salmo 14 e também o Salmo 53, um é cópia do outro, ele diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. O que ele está dizendo? Aquele que não conhece a Deus, ou que afirma no seu coração que Deus não existe, é alguém que obscureceu o seu entendimento e por isso não consegue perceber que existe Deus. O Salmo 10, versículo 4, ele está falando sobre esta pessoa que quer afirmar que Deus não existe, dizendo: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Ele está dizendo: falta investigação, falta estudo, falta pesquisa, falta querer descobrir esse Deus. Porque quando você busca a Deus e consegue ter um relacionamento com Ele, ninguém consegue dizer a você que isso não existe. Porque aí trata-se de um outro nível. Você não apenas ouviu falar. Alguém pode dizer a você que o seu pai terreno não existe. Senão essa pessoa não existe. Não podemos afirmar que ele existe porque não há provas da sua existência. Aí você diz: como assim? É meu pai, ele que me gerou e eu tenho um relacionamento com ele. Alguém conta uma história que diz que um dia um jovem procurou Billy Graham e foi ao seu escritório e disse que estava ali para provar que Deus não existia. Aí a secretária disse: aguarde um minuto que ele está no seu momento de oração e quando ele terminar ele fala com você. Aí quando terminou, o rapaz foi recebido, ele disse: pois não. Ele disse: é porque eu vim aqui para provar para o senhor que Deus não existe. Aí ele disse: é impossível, eu acabei de falar com ele. Entende? É diferente, porque alguém que não conhece a Deus é porque simplesmente não buscou, não investigou, não buscou conhecer, porque ele disse: os homens são inexcusáveis, as obras do Senhor estão aí. Mas se além das obras você quer realmente conhecer a Deus, então é só você aproximar-se do Filho, é só você buscar ter um relacionamento com Ele, é só deixar Ele morar em você, e aí ninguém no mundo pode dizer: olha, eu tenho certeza que Deus não existe. Você diz: não, é impossível, porque eu acabei de conversar com Ele. Eu tenho um relacionamento com Ele, eu converso com Ele, Ele conversa comigo. Então, ninguém pode provar ou querer provar que não existe uma pessoa com quem você conversa. É aí onde nós precisamos entender que Deus precisa ser conhecido, estudado, observado. Quanto mais você estudar, aproveite essa escola bíblica para que ela seja a forma de incentivá-lo a conhecer mais a Deus, mas não esqueça que isso não é para ficar apenas no nível do conhecimento, é para ir ao nível do relacionamento, é conhecer a Deus para amá-lo cada vez mais, é conhecer a Deus para ter um relacionamento com Ele. Quanto mais você descobre o poder e a excelência de Deus, mais você deseja amá-lo, conhecê-lo e ter um relacionamento com Ele. E aonde foi que essas coisas se perderam? Por que existe hoje tanta gente que acha que Deus não existe ou que é preciso alguém provar que Deus existe? É porque perderam o foco das coisas. Paulo disse: eles mudaram, deram mais valor à criatura do que ao Criador. Quando o humanismo iniciou esse pensamento, ele tirou o foco daquilo que era em Deus, o teocentrismo, e pôs o foco no homem, antropocentrismo, para dizer: o homem é o centro do universo. Como dizia o sofista grego, o homem é a medida de todas as coisas. Só que o grande problema disso é que quando você olha só para si, para o seu umbigo, aí você
deixa de perceber todas as coisas que existem ao redor. É claro que o homem é muito importante, porque o homem foi feito por Deus como a joia da criação de Deus. Todas as coisas que Deus fez para nós, o fez para nós, para que nós pudéssemos desfrutar de todas essas questões. Tudo isso que Ele fez. Mas não esqueça, tudo que há existe para glorificar a Deus, para nos apresentar a Deus, para nós percebermos que Ele é o Senhor, que Ele é o que fez todas essas coisas. Quando nós pomos o foco no homem, aí acabamos desviando daquilo que é mais importante. E olhando só para nós, aí nós achamos que a medida da justiça ou injustiça é nossa, tudo ficou relativo, todas as coisas voltadas para o homem, e tudo que foi desenvolvido a partir daí é claramente uma perda de foco. Perdeu-se aquilo que era mais importante. O problema é que houve uma rejeição à religião, porque também houve um exagero por parte dos líderes religiosos, e o homem, quando rejeitou a religião, rejeitou também a Deus, e aí afastou-se completamente de Deus. O que nós precisamos hoje é um equilíbrio dessas coisas, é deixar que Deus ocupe o primeiro lugar na nossa vida, deixar que Ele seja central nas nossas vidas, porque o homem não é o centro do universo, o universo não gira em torno do homem, por uma razão muito simples, é que nós não temos o controle de nada. Nós não temos a capacidade de fazer ou desfazer, nós não temos a capacidade de criar e de trazer à existência as coisas que não existiam, logo, tudo isso veio de Deus que fez e que faz todas as coisas. Quando nós entendemos isso e percebemos, aí nós vamos observar que nós não somos o centro do universo. Nós não somos o foco das coisas. Deus, em seu Filho Jesus Cristo, planejou todas as coisas pensando em nós. Quando você olha céu, estrelas, passarinhos e belas flores que querem me encantar, essas coisas foram feitas para nós. Foram feitas por nossa causa, mas foram feitas para que nós pudéssemos ver Deus através delas e glorificar a Deus por estas coisas. Então, existe um Deus que fez tudo e nele está o padrão. O centro do universo não é o homem, o centro do universo é Deus. E Deus, tudo que fez apontando para Jesus Cristo, seu Filho. Quando nada existia, quem trouxe a existência de tudo foi Jesus. Ele fez todas as coisas. Quando o homem pecou, Deus já tinha feito um projeto antes da fundação do mundo, onde o Cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo para nós, para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação, para que nós pudéssemos voltar a ter a comunhão com Deus. Logo, o centro de tudo não somos nós. Tudo que há e tudo que existe não é por causa do homem. Tudo que há e que existe é por causa de Deus. Jesus é o que é o centro das coisas. Jesus é que é o centro de todas as coisas, porque Ele estava na criação com Deus, Ele criou todas as coisas, Ele mesmo ofereceu-se para morrer em nosso lugar, e o projeto para todas essas coisas já estava preparado antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos conseguir mais uma vez ter relação com Deus, por causa de Jesus Cristo, para que um dia Ele venha buscar a sua igreja, e nós cantamos nesta noite dizendo que nós aguardávamos ver aquele dia maravilhoso em que Ele vinha buscar a sua igreja para nos levar, para estarmos com Ele para sempre. Ou seja, tudo gira em torno de Jesus Cristo. Ele é que é o centro de todas as coisas. Não podemos perder o foco dessas questões e deixar de observar quem é Deus e por que Ele fez todas essas coisas. Amanhã nós vamos continuar vendo sobre os atributos e todas essas questões, mas observando o que o apóstolo Paulo disse aqui, quando os homens perderam o foco,
e acharam que os homens eram o centro de tudo, aí então é que deixaram de observar que Jesus é que era o centro de todas as coisas. Tem uma música americana, foi gravada uma versão no Brasil em português. Eu achei muito interessante porque a letra fala exatamente dessas coisas. E ela diz assim: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. É o início e o fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. É o início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, ele diz que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e tu és. Amém. Que Deus nos abençoe.